Bem-vindos, bem-vindos. Estou meio filosófico hoje, meio metafísico. De tempos em tempos a gente traz para nossa atenção algumas questões, né, para a gente tentar entender um pouco mais sobre a gente mesmo, para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente vive, pelo nosso desenrolar, né, da nossa vida, da nossa jornada no planetinha azul. A nossa vidinha, como eu gosto de chamar, né? Nossa vidinha. E nesse processo todo, a gente tenta entender, eu pelo menos tento, o que é o ser humano, né? O que é o ser humano? De uma maneira ampla. Sempre um olhar racional, sempre um olhar crítico, sempre um olhar com o mínimo de ilusão possível. E para falar do ser humano, eu creio que a gente precisa falar de estrutura. Né? De estrutura física, estrutura de consciência. Eu gosto muito do Vedanta, como eu já falei em vários vídeos aqui, né? A mônada, o eu superior, consciência. Corpo búdico, corpo mental, se divide em dois, inferior e superior. Corpo emocional e corpo físico. Né? E aí, esse conjunto de corpos se manifesta no universo. Então nós temos a estrutura do universo com muitas possibilidades. O corpo físico consegue acessar algumas estruturas, as materiais. Com muita dificuldade estamos conseguindo sair do planeta e há sérias restrições para sair do planeta. Questões aí de gravidade que afetam muito o nosso corpo. Nosso corpo é desenhado para o planeta Terra. E o corpo astral já tem mais liberdade. Ele consegue se manifestar em vários lugares, né, do planeta, em vários lugares do universo. Não com tanta facilidade como alguns gostariam de imaginar, porque como você vai para um lugar que você não sabe que existe? E se você simplesmente no corpo astral sair em direção ao espaço vazio, chega um momento que você se sente perdido e você entra em parafuso. A maioria não tem uma estabilidade mental para ser um explorador assim, né? Muito audaz. Muito audaz. Falta um detalhezinho, esqueci um livro. E nós temos então essa estrutura física do universo, que o corpo astral pode explorar, o corpo mental também com as suas restrições. Mas nós não estamos sós. Um universo tão grande, com certeza outras formas de vida, outras formas de existência estão presentes, né? A consciência se manifesta de outras formas. Muito legal. Uma boa base para isso é essa série de livros do Robert Monroe. Esse aqui é o último, a última jornada. O ideal é ler todos eles para ter uma ideia. Só em sebo isso aqui. Muito bom, excelente, mas não é mais editado. Só que nós precisamos separar então, né? O que é ser humano, o que é essa existência humana, essa utilidade de ser humano e outras formas de vida que a consciência pode aproveitar. Vamos dar uma olhadinha? Então, nesse belo desenho, nós temos algumas coisas interessantes. Vamos tomar que toda a folha é um universo. Nós temos. Ou os multiversos, né? Universos paralelos aí. Um outro assunto para um outro momento.
A estrutura de vida humana, ela pode ser representada por esse funil aqui, né? Esse funil invertido, levemente piramidal, né? Aberto em cima e aberto embaixo. Se fosse fechado, ninguém entra, ninguém sai, né? E esses belos desenhos aqui são as mônadas, são as consciências. Então, o que acontece? As mônadas, as consciências estão pelo universo todo, perambulando, vendo as possibilidades, né? Buscando diversão, buscando conhecimento. Algumas se aproximam dessa estrutura humana e não conseguem ver utilidade, não conseguem ver nenhuma vantagem e vão embora. Porém, outras acabam se interessando. E aí, elas começam a pegar pequenas parcelas de si mesmo e colocam dentro desse sistema. E aí, aqui nós temos as vidinhas. A mônada tem diversas possibilidades, né? Ela pode criar várias vidinhas aqui. Quanto mais ela se interessa, mais ela se envolve com esse sistema humano, mais vidinhas ela vai criar. Algumas criam uma vidinha e logo ela sai e volta para a mônada. Né? Não vou fazer a setinha lá para baixo. Tá? Mas essa saída aqui é um retorno para a mônada que criou ela. Porém, outras mônadas vão se dividindo e vão criando vidinhas, até o ponto em que elas se esquecem de si mesmas, porque tantas partes delas estão aqui dentro, que a mônada se esquece. Ela precisa, nesse caso, que alguma partezinha comece a sair e retornar para ela mesma, né? Para que ela fique inteira novamente. Então, quando uma parte dessas volta para a mônada, ela vai adquirindo mais consciência, vai adquirindo mais experiência e começa a ajudar as suas vidinhas que estão ali. Você cuida de você mesmo. O problema é que a experiência humana, ela é realmente viciante. Aquela primeira vidinha entra, reencarna, inúmeras vezes, ela se perde aqui. O que nós mais temos aqui dentro são vidinhas perdidas, né? Nesse ciclo, nesse samsara, nessa sede de experiências e de diversão, que é alegria, sofrimento, paz, tranquilidade, horrores e tudo mais. E isso leva ao esquecimento. Então a gente acaba esquecendo que nós somos parte de algo maior, que nós somos algo maior, que a mônada seria a consciência. Então essa diversão humana, essa estrutura humana dentro do universo, ela absorve realmente a consciência e ela fica criando centenas, milhares de vidinhas, né, de personalidades, de encarnações aqui dentro. E vai se perdendo. Entrar é muito fácil. Não há regras, não há leis, não há nada. Há talvez uma questão de disponibilidade, né, de aonde você vai entrar naquela vidinha. Sair é complicado. Sair é complicado. Tanto que a gente poderia até ampliar isso aqui, né? Porque cada vez mais vai aumentando essa estrutura humana aí. Nós temos consciências muito focadas que se atiram com tudo, se esquecem e passam, né, muito tempo aqui dentro. E temos algumas que, entre aquela que vem apenas uma vez e aquela que vem muitas vezes, nós temos aí uma variedade imensa de possibilidade.
certo? Então entrar é fácil, sair é complicado. Bom, pessoal, então como nós vimos naquele fantástico desenho que eu fiz, extremamente ilustrativo, entrar nessa estrutura humana que é realmente confusa é muito fácil. Basta a consciência tangenciar o processo e se interessar, porque ela entra numa vidinha, em qualquer época, em qualquer momento, e ela experimenta. Eu creio que boa parte das consciências fica presa nesse processo, gosta dessa diversão. Tanto é que nós somos 8 bilhões hoje no corpo físico, e mais um tanto fora. É um sucesso. A experiência humana é um sucesso. Essa procura, economia, demanda, procura, oferta, coisa e tal. Então, entrar é muito simples. Ter uma entrada, ter uma vidinha significativa, já é mais raro. A consciência já tem que ter uma ideia do que é essa vida humana, essa estrutura humana, e tem que planejar essa vidinha, escolhendo local, época, família, herança genética, herança energética, herança material, para que a pessoa venha e tenha um determinado desempenho. Mas como são muitas variáveis, boa parte das vezes a coisa não sai como a consciência planeja. Mas ela vai pegando experiência. E à medida que essas vidinhas vão despertando, vão se iluminando, elas começam a ajudar outras dentro do seu grupo, do seu próprio grupo, da sua própria consciência, e algumas começam a escapar desse processo todo. Essas que escapam, como eu mostrei, elas retornam para suas mônadas, para suas consciências, A mônada vai ficando mais forte, com mais conhecimento, com mais informação, e ela começa a resgatar as suas vidinhas. Nem todas as vidinhas precisam sair iluminadas, despertas, não, sair lá pelo topo da pirâmide, não. Simplesmente a mônada vai lá e puxa de volta, porque a mônada gerencia esse processo. Puxa de volta as suas vidinhas, encontra elas naquele burburinho, porque é um burburinho de 8 bilhões de seres ali, e até a consciência ter experiência para isso, ela vai encaixando ali e vai puxando de volta. Isso tem implicações muito interessantes nessa questão de crescer, evoluir, etc. e tal. Quantas precisam sair para que a consciência que estava perdida recobre a sua lucidez? Não se sabe, Não sei se tem um número para isso. Às vezes uma só talvez seja suficiente, às vezes 15, 20. Vai depender do quanto a consciência entrou nessa estrutura ser humano, nessa forma de vida ser humano, nessa estrutura de corpos que compõem o ser humano. Alma, espírito, corpo físico, algumas simplificações, tem outras escolas aí que trazem simplificações diferentes. E a experiência humana ela é muito rica. Ela é realmente absorvente, ela vicia as consciências. Porque você quer sempre mais. A maioria dos seres humanos quer mais, não quer? Mais alegria, mais felicidade, principalmente. Ninguém quer mais dor e sofrimento, mas a gente tem dos dois. É muito difícil ficar só com um lado da equação. E aí a gente vai vivendo. Isso traz, então, algumas considerações interessantes, muitas, na verdade. Mas uma delas, que é a que eu estou pensando agora e que eu acabei de citar, é essa questão da evolução. A gente pensa, será que eu estou evoluindo? Será que eu estou despertando? Será que o que eu consegui até agora é realmente verdadeiro ou é uma ilusão? Muitas pessoas se perdem na ilusão do despertar. Vivem como se estivessem despertos, mas não estão. E algumas poucas a despertam. E nós temos, essa estrutura humana tem essa sede de buscar algo mais, de querer mais, de
progredir. Mesmo que a gente não sabe muito bem o que é isso, e muitas vezes a gente confunde o progresso de consciência, de alma, de vida, com o progresso material, né? O sucesso material. E essa confusão ela é muito complicada, né? Nós temos, por exemplo, que um índio lá no meio da floresta, sem acesso à tecnologia, sem conhecimento. E nós temos uma pessoa, uma grande metrópole aí, moderna, São Paulo, Nova York, Tóquio, com acesso a todos os recursos, dinheiro e tecnologias, e a gente compara os dois e a gente acha o índio horrível, grosseiro. Mas aquele índio consegue, às vezes, uma expansão de consciência e um acesso a estruturas de consciência muito elevados. E aquela pessoa lá em Tóquio, bonita, perfumada, elegante, bem vestida, tudo que a tecnologia pode oferecer, não consegue. Então essa questão material ela é muito variável, né? Muito variável. Sem falar, né, em aspectos éticos e morais, que às vezes as pessoas também se perdem. E aí as vidinhas vão se envolvendo com esse samsara, com essa encarnação e reencarnação, vão criando leis, lei do karma, lei universal disso, lei universal daquilo, como se a gente conhecesse o universo inteiro, né? Mal e mal conhecemos o nosso planetinha azul, mal e mal nos conhecemos e estabelecemos leis universais. Paciência, a megalomania está disponível para todos. E aí alguns de nós começam a despertar, que é o grande diferencial, né? É o grande diferencial. E aí nós vamos tomando consciência dessas estruturas e dessas possibilidades, né? Boa parte dos que despertam enlouquecem, porque pela formação, pela cultura, pelas crenças, pelo local em que vive, pela época, isso tolhe tanto a vidinha que o acesso a essas informações a pessoa realmente entra em parafuso. E aí, o caminho para a perdição é rápido. E alguns poucos conseguem uma certa estabilidade, depende de como a consciência nos criou, para lidar com esses assuntos, para questionar esses assuntos, para ter mais lucidez a respeito deles. Um pequeno parâmetro para a gente, que a gente pode tomar como, para a gente ter uma ideia, é o quanto a sua mente briga, né? E às vezes a minha mente briga com essas estruturas. Minha mente briga com essas estruturas. Você briga, por exemplo, com a ideia de reencarnação, né? Postei um vídeo recentemente, outro um pouco mais adiante, e sempre as pessoas vêm com críticas, as pessoas vêm com perguntas e dúvidas e ansiedades. Ou seja, a mente brigando com aquilo dá uma ideia de que a gente está realmente envolvido na coisa, que a gente tem crenças muito fortes e que a gente está se limitando. Do outro lado, ideias muito mirabolantes, muito fantasiosas, também dão uma ideia de que a nossa mente também está perdida. E a gente precisa ter mais lucidez. Então nós temos aí extremos, né? Extremos. Mas, ocasionalmente, esses conflitos, essas ideias são interessantes, né? E eu estou no meio de um processo desses, de questionar essa estrutura, né? Porque a gente pensa, a gente vê em livros, a gente vê em vídeos, em conversa com as pessoas, a gente escuta, a gente faz um apanhado de ideias, né? E a gente tem muito essa ideia do sair, né? Aquela consciência lá que sai. E ela volta, ou volta para o Criador, ou se domina perfeitamente, completamente, ou volta para a mônada, como é a minha ideia, né? Porque o ser humano é apenas uma estrutura, existem outras estruturas. Essa ideia de ter que sair, ela me incomoda. É quase uma ditadura da bondade, né?
Se você for bonzinho, amoroso, compassivo, se você só comer vegetais ou viver de luz, como tentam alguns, se você amar a todos, se você tiver uma vida simples, fizer isso, fizer aquilo, você consegue se iluminar e sair. Ou seja, nós temos uma ideia comum a muitas pessoas, pessoas muito esclarecidas, inclusive com um pensamento muito avançado, mas eu estou brigando com isso porque eu penso que não é o único caminho. Inclusive eu citei o outro caminho. Mas é o que a gente vê. E isso traz uma cobrança, isso traz uma expectativa. Porque se você não fizer isso, você não vai despertar, você não vai ativar sua Kundalini não vai subir, você não vai ter um Samadhi, você não vai ter um Satori, você não vai ter iluminação, você não vai lugar nenhum, você vai ficar preso no Sansara, preso nos karmas gerados e blá, blá, blá. Essa coisa rígida, dimensão humana. Porque essa coisa rígida precisa satisfazer a mente. A mente tem que ter uma ideia de que há um caminho. E que se eu seguir aquele caminho eu vou ser recompensado por aquilo. Isso é humano, né? Então, nós criamos essas crenças, e nós compartilhamos essas crenças, porque elas são realmente muito aceitáveis. Se você for amoroso, compassivo, meditar, ajudar o outro, for vegetariano, ou se for ter uma vida sem grandes questões muito intensas, você se ilumina e vai embora. Então esse é o caminho, está aí, os gurus, os mestres falam. Não todos, ainda bem. Alguém faz bagunça. Mas eu penso que não, que isso não pode ser o único caminho. Não há uma única via para a saída. Não há uma única via. Porque mesmo algumas vidinhas que são tão entranhadas nas suas crenças, na sua formação, vidinhas que a consciência criou em algum momento sem o menor cuidado, sem a menor atenção, simplesmente entrou. Aquela vidinha não vai longe. Tem seres no planeta que nunca vão se iluminar, que nunca vão despertar. Vão estar sempre presos no seu mundinho. Aí entra a questão de eles vão ser deportados, como outros foram deportados, né? Os exilados de Capela, os que estão aqui, que não forem bonzinhos, que não forem certinhos, vão ser exilados para um planeta menorzinho. Não vão. Em algum momento eles vão voltar para a consciência. Mas eles vão voltar para a consciência sem sair por cima, sem sair desperto, iluminado, consciente, lúcido, totalmente. A consciência simplesmente vai lá e retoma a parcela dela. E ela leva aquela vidinha horrível, aquela vidinha feinha, chatinha, cheia de crenças, cheia de limites, cheia de incompreensões da realidade. Malvada ao extremo, ou bondosinho ao extremo, mas sem grandes perspectivas. A consciência pega, porque não existe uma lei, não existe alguém que diga você só pode sair pelo topo. Não existe isso. Isso é uma criação humana que precisa justificar aqueles que se esforçam, aqueles que se jogam nesse caminho de corpo e alma, vida após vida, geração após geração, para que um dia eu tenho que sair, eu tenho que evoluir, eu tenho que ser um ser melhor. Mas não há nada que diga que esse é o único caminho. E se a gente for pensar, se a gente for analisar isso, essa ideia é totalmente frustrante. Você entra devendo e você sai devendo muito mais. Porque a gente mais erra do que aprende nessa vida. A maioria de nós chega devendo e sai devendo muito mais ainda. Não é exclusividade de país de terceiro mundo, não. Que tem de cristão. Os países do primeiro mundo cometem atrocidades, também são terríveis. Então eu estou brigando com isso, com essa ditadura da bondade, da ditadura do certinho, da ditadura da iluminação. Por quê?
por um lado, você tem que se submeter a certas estruturas. O Sol se movimenta, a Terra se movimenta ao redor do Sol e nós temos os dias e noites. Pronto. Essa é uma estrutura, está ali, não adianta você brigar com isso. A reencarnação existe, é uma estrutura, não adianta você brigar com isso. Agora, dizer que apenas dessa forma você sai, eu não consigo me convencer. Não consigo encontrar uma lógica, uma razão para isso. Razão humana eu consigo, mas a razão humana é limitada. Com toda certeza, nós somos limitados. Né? Começar pelas leis universais que nós criamos. Então, se eu me afastar um pouquinho dessa razão humana tão pobre, tão parca, tão limitada, eu consigo enxergar outras possibilidades. E aí eu me pergunto, por que tem que ser assim? Porque alguém disse que tem que ser assim? Pode ser um Buda, pode ser um Jesus, pode ser um yogi fantástico, poderoso, mas foi a visão que ele teve, de uma perspectiva que ele teve dessa estrutura. Precisa ser única? Não precisa ser única. Então eu estou aqui, me debatendo com isso. E fazer esse vídeo foi muito bom. Pensar nesse vídeo foi muito bom. É claro que alguns pontos ficaram soltas, algumas ideias precisam ser melhor exploradas, mas esse todo que eu coloquei para vocês, para mim está muito consistente, tem muita lógica nisso. E eu estou tentando me afastar daquela lógica mais básica do ser humano. Só evoluir é que serve, só crescer é que serve, só melhorar é que serve. Espero que tenha sido útil também. Gratidão.